alguma coisa assim, mas morreu cedo. E a Bíblia fala que, olha só, no verso 32, aos 500 anos, não é? Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Com 500 anos de idade, esse homem chamado Noé já tinha 3 filhos. E a Bíblia fala então que a descendência da serpente se desenvolve, é a descendência desse homem chamado Caim. É uma descendência truculenta, bruta, rude, não é? Grosseira. Se você olhasse ali no verso 23 do capítulo 4, olha só o que Lameque, agora da descendência, é um outro Lameque, né? Disse ali, olha, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque. Olha a arrogância. Escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Veja a arrogância, veja o fervilhar, não é? Da violência e da impiedade que brota, não é? Nessa raiz, na raiz da serpente. São pessoas terríveis e que tornam o mundo um lugar cada vez mais difícil, corrupto, violento, não muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje, não é? E aí a Bíblia segue também dizendo que a descendência de Adão, não é? A partir dele que viria o descendente, vem o seu filho Sete, e que vão tendo filhos, tem um aí, ó. Olha aí o verso 16. Depois que gerou Jared, olha o nome do pai de Jared, Maalaleel. Se você está procurando o nome, tem alguém grávido aqui? Não, né? Está procurando nome para o filho, para o neto? Olha que nome lindo, Maalaleel. Maalaleel, vem aqui, menino, vai arrumar seu quarto. Alguma coisa assim, né? E essa descendência vai seguindo até que chega este homem chamado Noé. E aí, a partir do capítulo 6, meus irmãos, nós vamos vendo que a humanidade ela toma um rumo muito, mas muito ruim. Pela idade dessas pessoas, você vê, não é, quantos anos e séculos se passaram desde todos esses acontecimentos, até que chega o tempo de Noé. Nesse tempo, meu irmão, a sociedade já é totalmente, não é, ímpia. E o pior, essas descendências que não têm entre si amizade, começam a misturar. A Bíblia fala que os filhos dos homens se misturam com as filhas de Deus. E aí aqui, meu irmão, deixa eu tirar só aquela imagem que alguém vai falar que é anjo que desceu, e anjo que se incorporou, e anjo que fez, não é, o que não devia com as mulheres e tudo mais, e aí nascem nefilins, aí sai aquele mundaréu de coisas, não é? Inclusive tem um pastor, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, meu irmão, e eu não sei se é pastor ou não importa, mas o fato é que é uma pessoa muito conhecida e de expressão no meio evangélico. Já foi ainda mais, mas por conta de fatos na sua vida, hoje já não é tanto assim. E ele foi a um programa de televisão. E nesse programa de televisão, que é basicamente de comédia, que se fala um mundaréu de besteiras e que totalmente inapropriado para quem é cristão, esse, não é, que se diz pastor, foi lá. E entre as coisas que falavam lá, citaram este trecho da Bíblia aí do capítulo 6, o início, não é, em que há-se a suspeita, ou há quem diga, que eram anjos, não é, que tomaram as mulheres e tiveram relações sexuais. E falando sobre isso, meu irmão, a riqueza de detalhes grotescos era tamanha, citando sobre os genitais dos anjos, de tamanho, não é, o que faria com as mulheres e coisas, é surreal. Não dá para reproduzir, não dá para falar, não é? Então preste bastante atenção nesses videozinhos que circulam pela internet, nessas pessoas que vão replicando mensagens, meu irmão, porque às vezes você não conhece o todo do pensamento daquela pessoa e às vezes pode estar sendo influenciado por gente que não tem compromisso com a verdade. É terrível o que tem sido feito. E não diferente destes dias, é isto que se vê em homens que se dizem filhos ou servos de Deus. E presta atenção comigo aí no capítulo 6, o verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. E então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. E aí estes 120 anos, a gente pode perceber
pelo menos duas conotações, não é? Há quem diga que Deus estabelece o limite de vida do ser humano a 120 anos, e há aqui também um entendimento que Deus propõe, a partir daquele momento, um espaço de até 120 anos, porque juízo viria sobre aquela nação, sobre aquelas pessoas, sobre aquele tempo. E o fato é que os filhos de Deus, eu acho que eu falei as filhas de Deus e eu inverti, são os filhos de Deus. E quando a Bíblia chama filhos de Deus, apesar de lá, não é, em Jó, no início você ouvir Deus fazendo uma reunião em que ele chama os filhos de Deus, e ali ele se refere ao corpo celestial, aqui não se refere a seres celestiais, se refere à descendência de Sete. É uma leitura simples na sequência, onde ele acaba de falar no capítulo 5 a descendência de Sete. E ele tinha acabado de falar no capítulo 4 a descendência de Caim. Portanto, filhas dos homens, descendência de Caim, descendência da serpente. Filhos de Deus, descendência de Sete, linhagem messiânica. E ali começaram a se envolver, não é? Essas mulheres de descendência de Caim com a descendência de Sete. E então, aquilo tudo gerou uma perversidade tamanha, corrompendo também aqueles que eram os filhos de Deus, a ponto de Deus entender que chega, é momento de um basta, e vem juízo sobre aquelas pessoas. E entra exatamente no tema que nós vimos no capítulo 6, o verso 9. E aí vem, não é? Verso 9, esta é a história da família de Noé. E se você notar aí os versos anteriores, não é? Deus havia acabado de dizer que faria com que desaparecessem da terra o homem, não é? E esses grandes animais. No verso 8 diz assim, olha, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus concedeu graça a Noé. E a partir de Noé, a linhagem, a promessa de Deus permanece. Da descendência de Sete, que vem um após o outro até Noé, e dessa persiste, esta tem continuidade, porque o plano de Deus não acabou. Apesar dos homens fazerem tudo, apesar da semente da serpente influenciar e buscar corromper, interromper, estragar o propósito de Deus, o plano de Deus não se frustra, irmão. E ele faz a sua vontade acontecer. E é por isso que ele pega este chamado Noé e lhe concede graça. Achou graça aos olhos de Deus. É uma expressão bastante conhecida, diferente dessa versão que eu acabei de ler, que é a NVI, onde diz, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Se você tem outra, talvez esteja, não é? Ele encontrou graça, não é? Aos olhos de Deus. Noé encontrou graça, ou achou graça. Isso significa que Deus lhe concedeu o seu favor. E aí o verso 9 diz, e esta é a história da família de Noé. Preste atenção o que é que diz ali, não é, no versículo 9. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Este versículo, meu irmão, começa a expor o motivo pelo qual, não é, o Senhor usa este homem chamado Noé. A Bíblia fala que ele era justo, íntegro, não é, entre o povo de sua época, e que andava com Deus. Essas características, nós vamos observar, meu irmão, que são características em função da fé que Deus dá a este homem e que começa a transformá-lo, de maneira que ele não coabite, não compartilhe de todas as impiedades que são praticadas no seu tempo. E ao contrário, não é? Da mesma forma, aliás, Noé é um homem justo. E ele é justo porque as suas ações, meu irmão, estão de acordo com a vontade de Deus. Ele é justo porque ele caminha de maneira correta. Ele não tem mulheres como aquela nação tinha, como aqueles outros homens tinham várias mulheres. Mas a Bíblia fala, não é? Que Noé deveria, verso 19, faça entrar um casal, ou melhor, verso 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, com a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então ele não segue o regimento deste mundo, mas ao contrário, não é? Este é aquele que guarda os valores e princípios que Deus vem apresentando desde os seus pais, não é? Primeiros ali, Adão e Eva, até os seus dias. E chega o tempo então que Deus levanta este homem. E eu queria que você prestasse atenção em Noé, porque Noé também é um tipo,
de Cristo, é um tipo que aponta para o Senhor Jesus, exatamente pela sua obra, não é? E aí nós vamos vendo que Deus dá a ele uma missão, e é uma missão de construir a arca. Meus irmãos, eu não sei quantos já tiveram curiosidade de observar, não é, o tamanho da arca versus outras coisas que a gente conhece hoje. Eu não sei se você teve curiosidade, mas a arca, aqui na NVI, ela já traduz, em vez de côvados. Quem não sabe, côvado é a distância do teu cotovelo até o ponto maior da tua mão, esse dedo do meio aqui, né? Isso era o côvado. E em vez de dar a medida em côvados, aqui ela traz já traduzida em metros, né? E aí, olha aí, verso 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento. Metro que não acaba mais, não é? Eu vi uma imagem de um avião desses de voo doméstico, não os internacionais que são um pouco maiores, mas este de avião doméstico. Se você colocar um avião desse, quando você sai daqui vai para o Rio, daqui vai para Recife, sabe? Esse aviãozinho, você bota um aqui e bota um seguido do outro assim, a arca é um pouco maior em tamanho. Agora imagina um homem, naquela época, construir um negócio desse tamanho, com 13,5 metros de altura e 20 e tantos de largura. Ela tinha 3 andares, e nas suas laterais ela tinha compartimentos e a parte central onde ficavam os animais. E aqui nesses compartimentos, em cada andar, serviam para colocar mantimento e água, porque eles passaram um tempão dentro daquela arca. Meu irmão, que obra maravilhosa e naquela época. E você sabe o que é interessante dessa história, irmão? É que tem crente nos dias de hoje que pensa que isso é história da carochinha. Irmão, que vontade de dar uma chinelada santa na sua orelha. Não é história da carochinha, coisa nenhuma. Se você começar a pesquisar, tem pessoas que têm alguns anos que procuram a localização da arca. E existe a suspeita de que ela está na Turquia, tem um monte lá, um lugar alto, e que o seu formato é muito parecido e muito semelhante. Mas por estar na Turquia, é um lugar meio, não é, divertido e esquisito lá, não se consegue fazer totalmente escavações, mas estão olhando e fazendo aquelas análises por satélite. Tem um negócio que eu esqueci o nome, que ele consegue ver debaixo de florestas, inclusive, ele vê o que tem por baixo. A tecnologia está avançando, né, irmão? Então já, aguenta aí. Você que pensa que é a história da carochinha, já você vai ver. E aí não sou eu que vou lhe dar a chinelada santa, mas é o Senhor que vai mostrar. Está vendo? Eu te disse. E essa arca foi então construída e colocada ali espécimes de animais. Mais um mito, não é? As pessoas falam que foi um casal de cada tipo. Olha aí o capítulo 7, verso 1. E então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, está escrito. E um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz, exceto quem estava dentro da arca. Portanto, irmãos, não eram só um casalzinho de cada espécie, mas Deus começou a separar as coisas. E o motivo de separar ali é porque depois de toda aquela inundação, quando toda aquela água secasse, e é água que vem de cima, é água que vem de baixo, e transbordou tudo, fez um aguaceiro. Quando toda aquela água secasse, que plantação existiria naquele lugar? Talvez de arroz, né, que planta debaixo d'água. Não ia ter comida, irmão. Então, a partir dali, aqueles animais que foram em volume maior foram dados para que eles pudessem se alimentar na sequência. E Deus diz, agora, né, eu já lhe tinha dado os vegetais, agora também lhes dou os animais, para que possam se alimentar. Isso não quer dizer que não comia animal antes, né, carne não é antes, mas que a partir dali, eles tinham alimento, porque a terra, meu irmão, ela foi, não é, devastada por conta daquelas águas. Você já viu cenas de como é que chama aquelas ondas grandes lá mesmo?
Tsunami. Você já viu cenas de tsunami? Você já viu como é que fica, não é? Pela violência da água? É mais ou menos o que você teria visto quando, saindo da arca, falou, nossa, que paisagem, não é? Mas tinha os animais. E não só para eles se alimentarem, mas lembra que a partir da descendência de Sete, o culto ao Senhor foi estabelecido, foi percebido e mantido. Então ali também haveria necessidade de sacrifícios. E vai sacrificar o que se não tem os animais? Então os animais estavam em quantidade para que pudessem reproduzir e se manter o culto e os sacrifícios ao Senhor. Porque todos eles apontam para o único e verdadeiro sacrifício, que é o de Cristo. Nenhum dos animais sacrificados tinha de fato poder para pagar pelo pecado de alguém, mas todos eles apontavam para o do Cordeiro Santo de Deus, o verdadeiro, o de Cristo. E tendo fé neste ato, não é? Submetendo ali àquele que é o verdadeiro, portanto os pecados eram perdoados, em substituição pelos animais. E aqui então, meus irmãos, vemos que Noé constrói a arca. Meus irmãos, vamos prestar atenção em mais um detalhe aqui, olha. Capítulo 5, verso 32. Leia aí comigo. Tem gente que acha que essa história é só para as escolinhas, né? Escolinha das crianças. É para fazer aqueles temas de escolinha, né? Tem um monte de animalzinho, fofinho. Essa história tem muita relação. Nós vamos ver aí com a obra do Senhor Jesus. No verso 32 do capítulo 5 diz o seguinte, que aos 500 anos Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então, entre 500 anos, 480 ou 500 anos, essa era, mais ou menos, ou aproximadamente, a idade de Noé, quando Deus o chamou para construir a arca. E ele começou a construir. Aí dá a sequência aí, né, meu irmão? Na leitura, você vai encontrar comigo ali no capítulo 7 agora, no capítulo 7, no verso 6. Olha aí o capítulo 7, verso 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quantos anos ele tinha? 600 menos 500? Hã? Quanto tempo para construir uma arca, irmão? Aleluia. Já pensou, irmão? Deus te chamou para o ministério, você está 2, 3 meses, 2, 4, 5 anos, você já está cansado, está fadigado, chega, né? O de Noé durou pelo menos 100 anos de construção. E quando ele tinha 600 anos, ele entrou na arca, ele e a sua família, e a Bíblia então vai dizendo, não é? De todas as situações que aconteceram a partir do momento em que eles entram na água, e mais à frente na leitura você vai encontrar que quando ele tinha 601 anos de idade, mais alguns meses de vida, foi quando ele saiu da arca. Então, pelo menos um ano dentro, habitando esse lugar chamado arca. Pois é. Essa é a história que nós conhecemos aí de Noé e a construção da arca. Primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção, meu irmão, é que sendo Noé um tipo de Cristo, sombra do que haveria de vir, nós vamos encontrar algumas coisas que falam acerca da vida de Noé e a vida, não é, do nosso Senhor Jesus. E o primeiro ponto que eu queria que você prestasse atenção é sobre o nome de Noé. O seu nome, Noé, tem um significado. E o significado do nome Noé é descanso. Rapaz, não tem nada a ver, trabalhou 100 anos, mas o seu nome era descanso. E se você lembrar daquilo que o pai dele disse quando ele nasceu, não é? Ali no capítulo 5, você no verso 29, o pai dele disse assim: "E ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou." Deus amaldiçoou a terra, e agora a terra, para produzir, para que o homem tenha para comer, o homem tem que trabalhar, e trabalhar duro. Por isso agora vem, não é, o seu pai, quando nasce Noé, e diz: ele aliviará, não é,
o trabalho e o sofrimento causados pela terra amaldiçoada, não é? Em função da queda que Deus amaldiçoa a terra. Então aqui a proposta do nascimento de Noé, o que seu pai Lameque, ao nascimento desse menino, foi de que havia esperança de que ele seria aquele que traria alívio. E essas são palavras proféticas, não é? Do seu pai Lameque. E diante disso, alívio, você deve se lembrar do que diz o Senhor Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Por isso eu queria que você fosse comigo, meu irmão, ao Evangelho de Mateus, no capítulo 11, para que nós pudéssemos observar esta passagem. O capítulo 11, inclusive, é um momento em que o Senhor Jesus está apresentando aqueles homens que não se arrependem diante da verdade. Eu queria que você lesse aí comigo, meu irmão, a partir do verso, no capítulo 11, do verso 20. Ontem quem esteve aqui, não é? Foram lidos os versos anteriores, aí de 18 em diante, mas nós vamos fazer a leitura do verso 20 hoje, em que ele diz assim, olha: então Jesus começou a denunciar as cidades em que haviam sido realizadas a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Então agora o Senhor Jesus aponta para essas cidades, depois de falar ali, não é? Entre João Batista, que as pessoas acusavam de que ele não fosse o verdadeiro profeta, ele diz: este é o Elias que foi profetizado que viria, é João. E agora ele diz o seguinte, não é? No verso 21, ai de você. Vocês lembram na semana passada que falávamos dos ais, não é? Meu irmão, não é sua mãe dizendo, ai menino, mas é o Senhor Jesus. Ai de você, Corazim, e ai de você, Betsaida, cidades que aconteceram milagres. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Portanto, meu irmão, o Senhor Jesus está denunciando a responsabilidade do homem na sua incredulidade. Permaneceu incrédulo mesmo diante de milagres. E aqui o Senhor Jesus diz, não é? E isto sim é presciência de Deus, conhecimento não só do que acontecerá, mas do que aconteceria se outras ações fossem feitas. E olha aí, porque se tivessem sido realizadas em Tiro, em Sidom, esses mesmos milagres, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido roupas de saco e se cobrindo de cinzas. Se naquele lugar tivesse sido manifestado os milagres, aquelas pessoas creriam. Quem está dizendo, meu irmão, é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não mente. Portanto, se ali houvesse feito milagres, houvesse sido feitos os milagres, haveria fé naquele lugar. Mas não foram feitos. Mas, porém, em Corazim e em Betsaida foram feitos. Mas eles continuaram incrédulos. Porque toda a pregação do Evangelho, meu irmão, ela tem uma finalidade. Para aqueles que creem, ela é poder de Deus para a salvação. Para aqueles que não creem, ela é pedra de tropeço. E aqui para essas cidades, mesmo com os milagres, permaneceram. Verso 22, mas eu lhes disse e afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E aí ele continua, não é? Declarando que estas cidades, pela sua incredulidade, a incredulidade manifestada no coração do homem, é de responsabilidade do homem, não é? E aí vem o verso 25. Naquela ocasião, então, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. O que é que Deus fez, irmão? Deus não revelou àqueles que são considerados os sábios, àqueles que são considerados cultos, mas àqueles que são considerados os menores,
os que não têm sabedoria, supostamente, os que não têm conhecimento, os menores, os desprezados, a estes Deus revelou. É o que o Senhor Jesus diz. Aos pequeninos, verso 26. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está falando, meu irmão, com uma população, com pessoas que estão sendo oprimidas com ensino falso, com tradições legalistas, que se você não faz isso ou aquilo, você vai para o inferno, porque você não guardou a lei, você tem que guardar a lei. Eles estão sendo oprimidos. E aí vem o Senhor Jesus diante de pessoas que estão sob uma pressão religiosa e diz: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, porque eu vos aliviarei. O Senhor Jesus é o alívio, meu irmão, porque o seu jugo é leve, é suave. E o jugo, meu irmão, as pessoas falam daquele negócio que vai em cima do boi, né, para carregar. Aquilo lá também tem. Mas não é disso que se trata aqui. Se trata do seu ensinamento, e é aqui que está sendo dada a denúncia. Naquela época, se você fosse judeu, não é? Você estudaria até uma determinada idade, 12 para 13 anos ali, mais ou menos. E aos melhores, aos que tivessem maior proeminência, aquele que fosse melhor na escola, digamos assim, esses dariam sequência ao seu estudo. Os demais seguiriam a profissão do pai. Volta para casa e vai aprender o que o pai faz. Se carpinteiro, carpintaria, se agricultura, agricultor, e assim vai. Mas aqueles que tinham melhores condições, como foi o apóstolo Paulo, por isso ele diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel, porque este era um mestre, era um rabino conhecido. Estes seguiam o estudo. E seguiam o jugo do seu mestre. O ensino do seu mestre. E aí vem o Senhor Jesus e diz ali, olha, no verso 29, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, aprendam comigo, não é? Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nessa denúncia que está sendo feita, meu irmão, entre toda essa opressão religiosa, esse sistema religioso, não é, falso, de pessoas que não vivem o que pregam, Jesus diz, vinde a mim. Então Noé, aqui na primeira comparação, o seu nome é descanso, porque o seu pai esperava que houvesse a partir dele alívio para o seu labor, para o seu trabalho. Mas ele prefigurava aquele que verdadeiramente libertaria a todos nós. Não só do trabalho e do esforço, porque quando chegarmos na nossa pátria celestial, lá é um lugar de descanso, mas como desde agora já podemos desfrutar do descanso no Senhor Jesus. Hebreus, no capítulo 4, fala, no começo, sobre esse descanso, sobre o sábado, e de que nós devemos entrar no descanso do Senhor, entrar no sábado, entrar nesse lugar de descanso, e de lá nunca mais sairmos. Acontece que eu e você entramos no descanso, e esquecemos e saímos, e voltamos. Mas em Jesus, no Shabá, o Senhor do Shabá, nós encontramos descanso para a nossa alma. Essa é a primeira característica que eu queria que você prestasse atenção comigo. E no capítulo 6, do verso 9, lá de Gênesis, a Bíblia fala algumas características, não é? De Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. E eu queria que você fosse comigo, não é? Para Filipenses, no capítulo 2. E nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala acerca de todas essas coisas. Filipenses, no capítulo 2. O Senhor Jesus diz em vários momentos que a sua comida era fazer a vontade do Pai.
de que ele não fazia a sua própria vontade, mas fazia aquilo que o Senhor lhe dissera por fazer. E no capítulo 2 de Filipenses, olha aí comigo o verso 8, não é? Ele diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou, se fez como um de nós, o Deus encarnado, esvaziou-se da sua glória, em obediência, andou em integridade. Meus irmãos, eu queria que você pensasse sobre isso. Jesus, ele andou em obediência todos os dias da sua vida. Não houve um só dia em que Deus, não é, ou o Senhor Jesus deu aquela derrapadinha, né? Você consegue visualizar na tua vida, olhando para trás, algum momento em que você passou uma semana, não vou nem falar um mês, sem determinado tipo de pecado que lhe é comum, às vezes, na sua vida? Conseguiu passar, às vezes, de um dia, 2 dias? Uau! Uma semana? O Senhor Jesus, a sua vida toda, foi obediente e obediente até a morte. Quando a Bíblia fala que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo, é porque ele andava segundo a vontade de Deus. E ele era tão falho como todos os demais. A diferença neste homem é que havia fé no seu coração. E o poder do Espírito que estava sobre ele conduzia a sua vida para que ele pudesse cumprir o seu ministério. Então, a primeira coisa é a questão do descanso, o nome de Noé e a ação e o ministério do Senhor Jesus. A segunda coisa é esta vida íntegra e a obediência. Aquilo que nós vimos acontecendo em Noé, nós vemos acontecendo abundantemente na vida e no ministério do Senhor Jesus. E na sequência, meu irmão, eu queria que você visse que Noé foi um pregador da justiça, pregador do evangelho, pregador da verdade e das promessas do Senhor. Quando Noé foi levantado, meu irmão, chuva, da maneira como se choveu naquele tempo, não se conhecia. Quando Noé foi levantado, as águas de debaixo da terra não saíam e enchiam a terra, como nós vimos acontecer, não é? No dilúvio, que a Bíblia explica. A origem da água, daquela mundaréu de água, é da chuva e de baixo, veio de cima e de baixo. E encheu toda aquela, não é? A terra, toda essa terra, aliás, aquela. Estamos em outra, né? Somos extraterrestres. Mas encheu tudo. A Bíblia fala que toda a humanidade, não é, foi ceifada naquele período. Deus fez uma obra de tamanho, não é, e proporção globais. Muito bem. Quando Noé fez, não é, e ingressou no seu ministério, não se chovia daquela maneira. E aí você olha para isso, meu irmão, e alguém passa, você está ali pregando, não é? Você está ali falando sobre Jesus, você está ali falando sobre Deus, falando sobre a volta de Jesus, e algumas pessoas talvez olhem para você e digam, tá bom. Não acreditam. Como diz a palavra no capítulo 14 do livro de Salmos, não é? E os tolos dizem no seu coração, Deus não existe, tolo. Mas Noé não parou e continuou o seu ministério, continuou o seu propósito, continuou pegando madeira por madeira e fazendo ali a sua pregação, não é? Daqueles pedaços de madeira e formando a arca. Existe um cara na Holanda, não vou lembrar o nome dele, que ele, um cara que tem bastante dinheiro, e ele quis fazer uma réplica da arca, ele construiu mesmo, né? Ele tem até as selfies dele tirando, olhando para trás assim, bonitinha, né? Só que ele fez para o seu, não é, proveito e para que ele pudesse aparecer.
Tentou criar um zoológico, não deixaram. Tentou levar pessoas até de um lugar para outro, mas não deixaram, porque a embarcação é grande, né? Muito bem. Noé não fazia para si próprio, mas Noé fazia em obediência à palavra de Deus. E à medida em que o tempo ia passando, cada madeirinha ia sendo posta ali, meu irmão, as pessoas passavam e muito provavelmente ridicularizavam Noé. E não era uma, não eram duas, mas todas as pessoas naquele lugar ridicularizavam Noé e o que ele estava fazendo. Porque da onde vai vir tanta água desse jeito? De onde viriam tantas, não é, águas e chuvas e tudo mais para inundar esse lugar? Isso nunca aconteceu. E passa o primeiro dia, passa a primeira semana, passa o primeiro mês, passa o primeiro ano, passa a primeira década, 100 anos trabalhando. E as pessoas falando e ridicularizando, falando e ridicularizando. Quantos anos tinha esse homem, meu irmão? Parece um monte de passarinho, né? Vou jogar uns alpiste aqui. Quantos anos, irmão? 500. Quantos anos você tem? Alguém passou dos 100? Ainda não, né? Pois é. Está cansado, irmão? Esse homem tinha 500 anos e trabalhou durante 100 anos criando algo segundo a vontade de Deus e tão somente pela vontade de Deus. Nunca tinha visto nada parecido, nem aquela embarcação e nem a chuva que haveria de vir. E isto é a pregação da justiça. Porque a cada madeira que ele colocava naquele lugar era um anúncio da sentença de Deus e do juízo sobre aquelas pessoas que não deram atenção, não deram ouvidos, mas manifestavam a sua rebelião, uma a uma, não é? Manifestavam a sua rebelião. Meu irmão, vá comigo ali na 1 de Pedro. Tem um texto bem divertido lá. Pedro, João. No capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ver aí a partir do verso 18. Mas se você ler um pouquinho para trás, e quem esteve aí no culto dos jovens falando de sofrimento, Pedro estava dizendo exatamente, se sofrer porque fez o mal, o problema é seu. Agora, sofrer pela causa, pelo nome de Jesus, é bem-aventurança. Verso 17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Verso 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Para aí. Foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. O que isso quer dizer? Efésios, no final do capítulo 1, vai dizer exatamente o que isso quer dizer. É que Deus usou do seu poder, através do Espírito, para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Porque ele morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é disso que Pedro está falando. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E que Espírito é este? E aí ele continua o versículo. Isso é importante para você não ler errado, né? E que Espírito é este? É aquele mesmo Espírito no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus não foi ao inferno pregar lá para os irmãos, não é que estão lá no inferno, e vão ver se converte e liberta alguém do inferno. Não. Mas o mesmo Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos, foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, a saber, as pessoas, algumas, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus,
e a eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ou seja, este Espírito que ressuscita a Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que pregava nos dias de Noé. É isso que Pedro está dizendo. Que naqueles dias, enquanto Deus esperava com paciência a construção da arca, 100 anos pelo menos. Pacientemente. 100 anos tem que ser muito paciente, não tem não? Fala assim para você, irmão, faz um miojo para mim? A irmã vai dizer assim, sim, você pode esperar? Eu falei, posso. Pacientemente espero. 100 anos. Esse miojo vai vir podre já, né? Vai vir nem o fungo do miojo mais. 100 anos, irmão! E Deus esperou pacientemente, pregando nos dias de Noé. Volta aí no capítulo 1 da primeira de Pedro. Diz assim o verso 3, não é? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. É esta a pregação que tem sido feita a partir de Cristo e que também era feita desde o tempo em que Deus, no seu juízo, na sua sentença, anunciou à serpente, anunciou à mulher e anunciou ao homem o seu castigo. É a pregação da vinda do Messias, que ali haveria de restaurar e a si mesmo se entregar por todos nós, e através do seu pagamento, não é? E que supre toda a demanda da lei, supre toda a demanda da ira do Senhor, agora nos torna, para todo aquele que crê em Cristo, herdeiros de uma herança guardada nos céus, herança que não se macula, não perece, nem perde o seu valor, como diz o apóstolo Pedro. E aí o verso 10, ele fala o seguinte, e foi a respeito dessa salvação, prestou atenção? Que os profetas que falavam da graça destinada a vocês, investigavam e examinavam, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiram aqueles sofrimentos. Portanto, era o Espírito de Cristo a pregar a partir de Noé, madeira, por 120 anos ou 100 anos pelo menos, pacientemente. Deus aguardou, e enquanto aguardava, pregava. Meu irmão, quem é a justiça de Deus, senão Cristo e Cristo crucificado? Os israelitas, os judeus até hoje procuram na lei se estabelecer, procuram seguir a lei e manter-se, não é, íntegros diante da lei, mas não conseguem. Buscam justiça própria, como diz Romanos no capítulo 10, e rejeitam a justiça de Deus. O que aqueles homens estavam fazendo nos tempos de Noé era rejeitar a justiça de Deus. Porque era tão somente se arrepender dos seus pecados e junto com Noé participar daquela arca. Mas assim não foi. Todos eles estavam simplesmente rejeitando, não é, tudo o que estava acontecendo. E por isso eu quis que você olhasse para isso, porque Pedro fala de que Noé era pregador e pregava sobre a justiça. Por cerca de 100 anos, ele ficou a pregar, não é? E aí, meu irmão, tanto o dilúvio, não é? É algo que está sendo profetizado, porque se você olhou, não é, o versículo 5 do capítulo 6, não é? Ele diz assim, olha, de Gênesis, né? Voltando para Gênesis. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Meu irmão, não tem expressão maior daquilo que é a corrupção do pecado na natureza humana. E isso não é diferente nos dias de hoje. Todos nós éramos assim, Efésios capítulo 2. Andávamos exatamente assim, na desobediência. Mas Cristo veio na nossa vida e mudou essa história. Assim como veio na vida de Noé e mudou a história de Noé. Olha aí comigo o verso 6. E então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração,
E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves. E aí é anunciado, a partir ali da leitura que nós fizemos, do verso 9 em diante, o dilúvio. Por cerca de 100 anos, o dilúvio é anunciado. Meus irmãos, as pessoas talvez viessem, Noé, e olhariam ali para Noé e falaram: Noé, e aí, qual é a boa de hoje? E Noé: vai vir chuva aí, hein? Vai vir chuva. Ah, tá bom, você falou isso ontem. E aí vai. Aí vai no outro dia: e aí, Noé, qual é a de hoje? Vai vir chuva aí, irmão. Você tem que se arrepender aí. Está lá pregando lá as madeirinhas. E as pessoas, por cerca de 100 anos, ouviram a pregação. Mas aquilo não entrou no seu coração. Mas aquilo não transformou a sua natureza. Você consegue criar um paralelo com o mundo nos dias de hoje, ouvindo há pelo menos 2000 anos a pregação do Evangelho, e uma multidão de pessoas dizendo que Deus não existe, que é tolice ser crente, que Deus está morto, e tantas bobageiras que se vê por aí. E ainda pessoas na igreja que se revoltam com Deus e acham que Deus não existe coisa nenhuma e deixam o caminho. Pois é. O dilúvio foi anunciado, e ele veio. E chegou o tempo, como diz aí no capítulo 7, o Senhor disse a Noé: entre na arca, e você e a tua família, porque chegou o tempo. E olha que interessante, meu irmão, continue aí comigo no capítulo 7, veja aí o verso 4. Daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra, e 40 dias e 40 noites, farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Deus disse para Noé: entra na arca, Noé, porque chegou o tempo. Noé entrou na arca. Quantos dias passou na arca até que começou o dilúvio, irmão? 7 dias. Ele não entrou e começou a chover. Ou já começou a garoinha e ele saiu correndo: vem, vem, animal, vem, vem, tatu bolinha, vem, vem, fecha essa porta aqui. Hã? Mas ele entrou, todos os animais entraram. Deus fecha aquela porta e ela é selada. 7 dias, irmão. 7. Eu só fiz assim. 7 dias. E as pessoas estão se dando em casamento, estão casando, estão fazendo churrasco, estão comemorando o gol lá de não sei que time, estão fazendo o que quiserem. Noé e a sua família já estão na arca, quando de repente começa a chover. E a Bíblia diz que eles simplesmente não estavam atentos. E a destruição foi total. Ninguém percebeu que Noé já não estava mais ali. Por 100 anos pregaram. Pois é. Eu queria te dizer que a igreja está anunciando, há pelo menos 2000 anos, que aquele que viria, veio e voltará. O Senhor Jesus voltará na sua glória, montado no seu cavalo branco, com o exército celestial, e porá fim a todas essas iniquidades e a este mundo tenebroso. A vingança do Senhor virá. Eu vi alguém certa vez falando aí na televisão: cuidado com esses midiáticos, irmãos, que Deus não se vinga, onde já se viu. Isso não é do coração. A Bíblia fala que o nosso vingador é o Senhor, irmão. Precisa ler a Bíblia. E ele virá, vai ter vingança contra o pecado, porque essa não é uma ofensa contra nós, mas é ofensa contra a glória do Senhor, irmão. E haverá vingança. Aquele dia virá, o grande e temível dia do Senhor. Não é um dia qualquer. Não é uma sexta-feira que vai dar uma chuvinha e vai escurecer o céu, mas o cosmos será abalado, irmão. E a igreja tem pregado sobre isso há pelo menos 2000 anos. E quantas pessoas passam e dão risada porque você está na igreja? Quantas pessoas passam e dão risada porque você está indo para um culto de oração? Quantos crentes têm dificuldade para se dobrar, no seu quarto ou na igreja para orar, irmão? Está sendo anunciada a volta. A sombra, meu irmão, que estava sendo projetada veio em Cristo e voltará. E a sua volta está sendo anunciada. E quantas pessoas? Não é? Na sua casa tem gente assim. Na sua família. No seu trabalho.
Tem pessoas que estão nem aí. O fato e a verdade, meu irmão, é que porque nunca ninguém viu o céu se rasgar do Oriente ao Ocidente como um raio, nunca ninguém viu isso. Mas quando esse dia vier, choro, lamento e pranto se ouvirá por todo lado. Porque eis que aquele que disse que viria veio, meu irmão, levou a sua igreja. E aqueles que não estão em Cristo têm um destino terrível. Por isso, meu irmão, a pregação da justiça e o anúncio do evangelho é feita da mesma maneira em que Noé, naquele tempo, fazia, e as pessoas simplesmente não prestavam atenção. E eu queria destacar aqui, meu irmão, algumas coisas para que a gente preste atenção. A primeira delas é a fé de Noé. Eu tenho certeza que você acompanhou aí. Este homem, não é? Apesar de vir de uma linhagem e que o culto a Deus é mantido, é preservado, é atentado, não é? As pessoas olham para isso. Esse homem teve fé e se manteve no trabalho por 100 anos. Nem ele desistiu. Fé, meu irmão, capaz de crer na palavra do Senhor e se manter por 100 anos. Foi dito aqui, não é que nós não somos guiados por vistas, mas pela fé. É pelos olhos da fé. Não importa quanto tempo se passe. Se Deus disse que fará, Ele fará. Esse homem tem fé. E fé que Deus lhe deu para construir uma obra gigantesca, a ponto de 100 anos serem necessários para a sua construção. E ainda que as pessoas vinham a se, talvez tentar desanimar Noé, talvez tentar mostrar, falou, Noé, acho que você deu uma batida na cabeça, escorregou, fez tuf, e aí você sonhou com um barco, né? Alguma coisa assim. A fé deste homem chamado Noé. Não só a fé, meu irmão, mas a obediência. Eu queria que você notasse aí comigo, meu irmão, no capítulo 6, no verso 22, olha aí o que é que diz a palavra. Verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E no capítulo 7, o verso 5 diz, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Obediência. O que falta para a igreja, meu irmão, é fé na palavra do Senhor e obediência aos seus mandamentos. Não é alguém que está lhe dando conselho. O Senhor é o soberano e a sua palavra é verdade e para todos aqueles que creem é a direção a seguir. Mas tem muito crente que está precisando, obedecer. Obedecer a palavra. No meio de uma multidão de pessoas ímpias, ser mais um ali que tem mais de uma mulher, qual o problema? Todo mundo tem, até meus primos têm aqui, ó. Olha lá, tudo meus primos aqui, casados com 3, 5 sogras, crendo Deus Pai. Hã? Qual o problema? Qual o problema, irmão? De fazer aí uma promiscuidadezinha qualquer, todo mundo faz. Obediência. E por fim, meus irmãos, a aliança. Gênesis no capítulo 8, olha aí comigo, o verso 21. Noé, depois do dilúvio, tinha feito ali um altar, dedicado a uma oferta ao Senhor. Verso 21. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. E Deus faz então com ele uma aliança, capítulo 9, no verso 11, e estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens,
será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer as nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. E ele repete que nunca mais fará com águas de dilúvio, não é, para eliminar a raça humana. E aqui há uma aliança sendo feita. E quando eles saem da arca, Deus diz a ele: olha, agora vocês cresçam, se multipliquem, solta esse mundaréu de animais aí, deixa andar por aí, porque eles vão crescer e vão povoar. Existe uma aliança. Essas foram as mesmas palavras ditas ali para Adão e Eva: crescer e multiplicai, porque agora é um recomeço. Começou de novo. E como eu disse, irmão, Noé não era diferente dos outros, senão porque ele tinha fé. E nós vemos a continuidade da semente, também a promiscuidade tomando conta. O livro de Juízes, que vem mais à frente, mostra a condição da humanidade sem o Senhor. Mas Deus faz uma aliança ali e estabelece um arco, o arco-íris, como sinal dessa aliança, de que não haveria mais dilúvio. O arco-íris, meu irmão, não é de nenhum movimento, e não importa qual seja. O arco-íris é uma aliança que Deus fez com o homem, de que apesar do seu pecado, e que engraçado, ser exatamente o arco-íris escolhido para ser o símbolo desse movimento. Crente às vezes não usa o símbolo do arco-íris com medo de ser confundido. Irmão, quem fez isso foi o Senhor. Não foi o capeta e não foi esse movimento. O arco-íris é de Deus, irmão. É um sinal do Senhor. E é bênção quando a gente olha para o céu e vê o arco-íris. Porque ali mostra a presença de Deus e a sua integridade, porque desde então o mundo não foi de novo diluído, ou melhor, não é desfeito com águas de dilúvio. O Senhor cumpre a sua palavra. Por isso Deus fez uma aliança. Só que em Cristo o Senhor faz uma aliança superior, a nova e eterna aliança, paga pelo sangue de Jesus, e que agora todos aqueles que estão em Cristo, meu irmão, todos os seus pecados foram pagos e você foi feito de novo, no recomeço, uma nova vida em Cristo, para andar segundo a sua luz. Eu queria concluir, meus irmãos, indo até Hebreus no capítulo 11. Siga lá comigo, por favor. São textos que certamente você conhece, das citações de Noé. No capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, o autor da Epístola diz ali no verso 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, e movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Foi pela fé que havia no coração desse homem que ele foi regenerado, nascido de novo. E ele constrói a arca segundo a ordenança do Senhor. E aí o texto diz que ele construiu uma arca, não é? Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Porque sobre ele foi a justiça de Deus pela fé. O justo vive pela fé. Noé era um homem justo e íntegro, não era isso que diz lá em Gênesis, do capítulo 6, verso 9? Justo e íntegro. Então ele tinha fé, por isso ele se tornou justo. E aquela arca, meu irmão, foi construída para a condenação do mundo. Quem estava fora da arca estava condenado. E note, meu irmão, que desde o princípio, se você fez uma leitura atenta no capítulo 6, você viu que quando Deus falou com Noé, ele disse para construir a arca, e que entrariam nessa arca Noé, seus filhos, a sua mulher e a mulher de seus filhos, e os animais. Deus não cita mais ninguém. Mais ninguém. Você fez essa leitura atenta? Porque Deus estava anunciando o que haveria de acontecer. Shopee. Compra na Shopee, compra na Shopee. Porque Deus estava anunciando o que haveria de acontecer. Porque da descendência da mulher, o descendente da mulher, haveria de vir. Porque essa era a promessa de Deus. O filho da promessa viria, o filho da promessa nasceria.
E Deus preserva uma família, porque haveria continuidade. Deus não estava acabando com tudo ali, mas haveria continuidade. E por isso, meu irmão, eu queria te pedir para se colocar de pé nessa noite, antes que você faça compras. Eu queria que você se colocasse de pé para um momento de reflexão, meu irmão, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre as suas escolhas, porque você tem vontade, você é um ser que tem vontade e toma decisões, não é? Não existem robôs entre nós. Talvez até alguém aqui é da Tesla, não é? Talvez exista aí algum robozinho. Mas você tem tomado decisões. E o meu convite para você nessa noite, meu irmão, é uma reflexão. Se você tem escutado a palavra do Senhor, isso tem mudado a sua vida, de verdade. Porque aos domingos ir à igreja, não é? É uma coisa. Agora, durante a semana, no seu trabalho, no jogo de futebol, assistindo um programa qualquer, ou no momento em que ninguém está vendo e tudo mais, são as oportunidades que Deus tem lhe dado para você conhecer o que está no seu coração, porque Ele já conhece. E eu convido você a se, não é, colocar numa situação e condições de reflexão, meu irmão, porque Deus tem lhe chamado, irmão. E o seu chamado é abundante. Não é aquele chamado, não é, preguiçoso, ô Zezinho, Zezinho. Mas a palavra diz que a voz do Senhor tem som de muitas águas. É uma voz poderosa. E Deus tem chamado para o exercício do ministério que Deus confiou a você. Você cansou, irmão? Você cansou, irmã? Você está com dificuldades, está com problemas? Noé com 500 anos de idade, com catarata, com, não é, o que mais que tem lá? Cacunda, eu sei lá o que mais que tinha Noé. Noé devia ter um monte de coisa. 500 anos, irmão. Ele foi chamado para construir uma arca. Mas o Senhor Jesus foi chamado para construir a igreja. A edificação do corpo de Cristo. E todo aquele que entrou naquela arca, meu irmão, foi salvo, foi livre das águas do dilúvio. Assim como todo aquele que está em Cristo faz parte do corpo de Cristo e está preservado, como disse o apóstolo Pedro, guardado pelo poder de Deus, para receber a herança conquistada com custo de sangue pelo Senhor Jesus. E eu te pergunto, você está cansado, irmão? Oh, glória! Faz 100 anos que você já está trabalhando? Se não faz, eu não quero nem escutar a conversa. Mas hoje eu queria que você refletisse, irmão, sobre o que você tem feito, com o que Deus pôs nas tuas mãos. Se você se levantou para o louvor da glória do Senhor, ou se cada hora aparecem desculpas e situações que vão se acumulando diante dos seus olhos, e cada vez mais você vai se prostrando e vai se sentando, e assim, tá bom, fiquei. A Bíblia diz que enquanto Noé construía a arca, pacientemente o Senhor esperava e pregava a justiça. Enquanto nós estamos a trabalhar pelo Senhor, pacientemente o Senhor espera no seu tempo, porque nós estamos pregando a volta de Jesus. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz, meu irmão, que a sua volta será semelhante, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a sua volta será semelhante aos dias de Noé. As pessoas não estavam nem aí, desligadas, desatentas, e quando virem, chegou o Rei de toda a glória. Na sequência vem a parábola das 10 virgens, dos desatentos e dos que estão atentos, acordados, trabalhando a serviço do Senhor. Por isso, meu irmão, nessa noite, nesse tempo que nos resta até a chegada da Páscoa, a celebração da vinda, da morte e da ressurreição do Senhor, estamos nos preparando o nosso coração. Vimos que o Senhor Jesus, Ele é o último Adão. Onde Adão falhou, Ele não falhou.
A sua morte mostra ali e apresenta o descendente da mulher. E é tempo agora, irmãos, de que nós nos coloquemos na presença do Senhor e que o nosso coração seja tratado. Porque há dores, há feridas, há situações, claro que tem. Mas em todas as coisas, Deus é fiel e justo, meu irmão. E na sua palavra, Ele não só tem poder para fazer todas as coisas, mas para mudar realidades. Por isso, meu irmão, diante de todas as coisas, olhe para Cristo e siga o caminho que Ele te chamou. Porque é neste caminho que os milagres vão acontecer. É no cumprir da sua palavra, meu irmão, que você vai ver a chuva vindo de cima, de baixo, e todas as coisas que Deus anunciou acontecerão. E no tempo devido, do céu se verá o Rei de toda a glória. A Bíblia diz que na sua coxa está escrito Senhor dos senhores, Rei dos reis. Para o estabelecimento da sua justiça eternamente. Por isso, irmão, nessa noite, que Deus nos abençoe e nos dê forças pelo seu Espírito. Espírito que pregava desde aqueles dias, o Espírito de Cristo, e que continua a pregar hoje, através da sua vida e através da minha vida. Com os olhos fechados, vamos orar.